Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta hoje com a ausência do comunicador Agir Celeste, mas a grata honra de também ter a participação aqui do comunicador Fernando Savian. Hoje aqui iremos falar sobre o projeto Lei Constitucional 122 de 2006, que gerou uma grande discussão no nosso país, unindo na manifestações religiosos, evangélicos e diversos indivíduos de setores organizados da sociedade que lutam contra a criminalização e a aprovação desse projeto. Tanto que essa mobilização levou para o Palácio do Governo mais de 50 mil pessoas e também uma audiência no Senado Federal, entregando mais de 1 milhão de assinaturas, ou seja, manifestações de populares contra a PL 122 de 2006. E para participar desse debate, claro, nós vamos contar aqui com a participação do pastor Fernando Alberto Araújo, ele que é presidente do Conselho Pastoral de Pastores de Francisco Beltrão e também é um dos pastores da comunidade Betel. Pastor, sinta-se à vontade no nosso programa, e o senhor que fez parte dessa mobilização, desta caravana, desse grupo de brasileiros que fez essa manifestação em favor da vida no Palácio Planalto, dia 1º de junho de 2006. Como que foi essa manifestação e o que uniu católicos e evangélicos nesta grande mobilização? Pastor, sinta-se à vontade. Eu quero saudar os telespectadores da TV Beltrão, a você, vereador Madruga, Fernando, e de toda forma nós estamos vivendo assim um momento onde as reflexões sobre valores e princípios se fazem necessárias em toda a sociedade, em todos os âmbitos sociais. E agora, nesses últimos tempos, nós temos visto isso ser solapado, não apenas no sentido conceitual, filosófico, mas transformando-se em ações legais, políticas, jurídicas e ultrapassando o discurso próprio aonde deveria acontecer, que é no seio da sociedade, uma sociedade que vive a história de famílias, porque o nosso Brasil e o nosso país tem no seu bojo os princípios familiares. E o que motivou a nossa estadia em Brasília, representando o Conselho de Pastores, representando as igrejas evangélicas, somando-nos a todos aqueles que amam os valores, princípios e a família no Brasil, foi o fato de que nós temos um projeto de lei, esse que já foi mencionado, o PLC 12206, que objetiva criminalizar a prática homofóbica. No entanto, é muito mais do que apenas a intenção de uma proteção ao indivíduo homossexual. Já de início, nós queremos dizer que, com relação ao homossexual, à sua opção, nós não podemos, de maneira nenhuma, estabelecer discriminação, porque nós vivemos num país que, como é bem dito, e como foi colocado, inclusive, na manifestação dos próprios grupos homossexuais que estavam lá também em Brasília, no Estado laico, nós temos possibilidades de opções. Agora, a gente tem que também ter a responsabilidade de respeitar os trâmites constitucionais de uma maioria democrática. No sentido do Brasil, nós vivemos um país, como eu disse, que estabelece-se em princípios e valores familiares, uma Constituição que reconhece o direito da liberdade religiosa, e nessa opção da liberdade religiosa, nós temos a possibilidade de nos expressar biblicamente. E uma das coisas que a própria palavra de Deus diz é que Deus criou o homem e a mulher. Então, se eu abrir o livro de Gênesis, por exemplo, e fazer a leitura, que Deus criou o homem e a mulher, se eu, diante desse projeto de lei, uma vez que ele passe e seja aprovado, o que de fato não será, mas se aprovado for, e se não discutido se não se levanta a sociedade brasileira para conhecer o cerne do PLC 12206, nós seremos
criminalizados, e teremos a Bíblia Sagrada, que é a Bíblia lida pelos católicos, lida pelos evangélicos, como um livro homofóbico. Até o pessoal diz, né, em tom de piada, pastor, que se fosse correto, Deus tinha criado Adão e Ivo, né? Não Adão e Eva. É um assunto que, para mim, é assim, sério e pertinente demais, porque, na verdade, a gente deve entender alguns limites. Primeiro, a própria pessoa do homossexual, com essa temática, quando você conversa com um homossexual que é esclarecido, tenho a certeza de que um assunto dessa natureza não deveria ser trazido à tona sem uma discussão social que preservasse a imagem do indivíduo que faz essa opção. Agora, quando se pretende jogar para a torcida, que é uma série de situações, não somente esta situação, a situação do PLC 12206, mas uma série de situações equivocadas em processos de lei e de conceitos de gestão na nossa nação atualmente. Daqui a pouco eu vou falar sobre a decisão do STF com relação à união homoafetiva, passando por cima das casas de leis próprias da nação, em uma tomada de decisão contra os valores e contra a discussão da sociedade. Quando a gente começa a ver todas estas circunstâncias estabelecidas, e se a gente se cala, seja como pastores, seja como padres, seja como indivíduos que temos famílias, nós então nos omitimos. É por isso que fomos a Brasília somarmos-nos àqueles que resolveram dizer um basta a esse trâmite de coisas que tenta empurrar à sociedade brasileira um conceito de família que para a sociedade brasileira é estranho. Mas agora, pastor, o projeto, a PL 122, ele é bastante complexo e amplo. E tem alguns artigos que levou à mobilização de católicos e evangélicos. Qual é os artigos que mais foram de afronto à família na concepção católica e evangelística? Nós poderíamos citar aqui alguns deles, porque eu trouxe, inclusive, para que, de fato, possamos discutir à luz de uma ideia legal. Nós estamos falando de um projeto que visa criminalizar indivíduos, pessoas e organizações que hajam em desconformidade à proposta que está no PLC 12206. Por exemplo, no artigo 1º, quando se diz serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gêneros. Eu queria só pensar com você, querido telespectador, que pensa, e nós hoje temos uma demanda na nossa sociedade que é de gerar pensadores. Na verdade, isso é algo que nós precisamos gerar. E para você que pensa, a ideia é a seguinte: querem se escorar na questão de raça ou na questão religiosa para se beneficiar, porque é esse o cerne original desse artigo, o artigo que prevê alguma espécie de proteção contra a violência racial ou preconceito racial. A questão é que a realidade sexual reconhecida pela Constituição é homem e mulher, em primeiro lugar. Não precisa nem ir para a Bíblia. Na Constituição brasileira está que o Estado reconhece a união entre homem e mulher, gerando ali uma família estável. É nesse sentido, inclusive, que nós questionamos a decisão do STF. É nesse sentido que, inclusive, será movida uma ação pelo Congresso, no sentido de fazer cair por terra essa decisão do STF com relação à união homoafetiva, a despeito da sociedade e a despeito das casas de lei. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida. Não sai daí, estamos falando com o pastor Fernando de Araújo, falando sobre a PL 122 de 2006.